Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e eu agradeço o convite da Vert Electronics. Estou aqui também em nome da Mauser e do Instituto Newton Sebraga para proferir uma palestra sobre um assunto de grande importância para a eletrônica em nossos dias, que são as descargas eletrostáticas. Eu vou ser bastante didático, porque eu sei também que existem no nosso público aqueles que ainda estudam, aqueles que ainda não são experientes e gostariam de saber mais, porque o tema é bastante abrangente. Assim, eu dividi a palestra em 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou falar da maneira como os corpos podem ficar carregados de eletricidade e produzir descargas, e como essas descargas podem ser perigosas, dependendo da sua intensidade. Então, isso vai entrar um pouquinho lá na física do primeiro e segundo grau, e vai entrar, claro, um pouquinho mais na eletrônica. Na segunda parte, eu vou falar das proteções que existem contra a descarga eletrostática, de como a gente pode agregar aos circuitos eletrônicos, ou aos componentes eletrônicos também, recursos que evitem que as descargas eletrostáticas causem danos, causem problemas de funcionamento ou mesmo a queima do componente. E, finalmente, na terceira parte de nossa palestra, nós vamos falar nas soluções eletrônicas, com especial destaque as soluções que a Vert Electronics tem para que os circuitos eletrônicos sejam dotados de recursos que evitem que eles sejam afetados por uma eventual descarga eletrostática que venha causar a queima de seus componentes. Então, vamos lá. Começamos por falar de como a eletricidade estática se manifesta. Quer dizer, eletricidade estática significa eletricidade parada ou acumulada nos corpos. Então, é fato que os corpos podem acumular eletricidade. E aí nós aprendemos lá da física que os átomos são dotados de partículas menores, chamadas prótons e elétrons, que têm cargas opostas. Os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Nas condições normais da natureza, os átomos dos corpos possuem igual quantidade de prótons e elétrons, que então se equilibram. Então, em condições normais, um corpo é neutro. Um corpo não apresenta manifestações elétricas naturalmente. No entanto, eu posso quebrar esse equilíbrio da eletricidade dos corpos. De que forma? Se eu arrancar elétrons dos átomos, eles ficam com excesso de prótons, excesso de cargas positivas. Então, eles manifestam cargas positivas. Da mesma forma, eu posso acrescentar elétrons. Então, eles vão ter cargas negativas a mais e eles vão manifestar fenômenos relacionados à eletricidade negativa. Veja que eu não posso mexer com os prótons, porque eles são fixos nos núcleos dos átomos. É por isso que a ciência chama-se eletricidade, ela vem do elétron, né? E não protocidade, né? Alguma coisa parecida, né? O Isaac Asimov, ele falava em positrônica, né? Que ele até invertia. No mundo imaginário deles, e que na realidade existe, nós podemos ter prótons com cargas negativas e elétrons com cargas positivas. A gente viraria do avesso um átomo. Mas o que é importante? É que, por exemplo, eu posso arrancar elétrons de um corpo ou acrescentar elétrons a um corpo de diversas formas, que são chamados processos de eletrização. Eu posso retirar elétrons de um corpo, atritando esse corpo com outro. Por exemplo, se eu atrito um pedacinho de vidro ou de plástico num pedaço de seda ou num pedaço de lã, eu tenho a retirada do vidro ou do plástico dos elétrons e ele fica positivo e a lã passa a ficar negativa. Eu posso eletrizar por contato, quer dizer, eu encosto um corpo que não esteja carregado em outro e parte da carga dele se transfere. Parte dos seus elétrons que tem a mais passam para aquele que tem a menos. E da mesma forma eu posso carregar um corpo por indução. Eu aproximo um corpo carregado de outro e as cargas naquele outro se locomovem dentro dele, produzindo regiões de cargas opostas ou de cargas elétricas acumuladas. Vejo então que, pela facilidade que existe em se carregar um corpo de eletricidade, ela se manifesta na natureza de uma forma muito intensa.
Por exemplo, quando as gotinhas de água se evaporam num dia de calor, elas se condensam lá em cima na forma de nuvens, e as nuvens são dotadas de cargas elétricas imensas. Elas adquirem cargas com potenciais de milhões de volts. Por exemplo, quando você caminha num tapete, você tem o seu corpo carregado. E aí entra a medida dessas cargas. Quando as cargas estão no corpo, elas estão em um certo grau de concentração. E esse grau de concentração a gente mede na forma de um potencial elétrico. Então, por exemplo, eu posso ter um pequeno corpo carregado com 10.000 volts, uma nuvem carregada com 100 milhões de volts, e você, caminhando num tapete, pode adquirir uma carga de 2.000 a 10.000 volts. O que é isso? É a concentração da carga no seu corpo. E essa concentração produz um fenômeno importante. Elas não podem sair dali, elas estão presas, porque o ar aqui em volta, e que no ambiente que a gente vive, é isolante. Mas se a concentração for muito intensa, ou ainda se o corpo tiver um formato especial, as cargas podem escapar. Por exemplo, as pontas de um corpo, elas expelem as cargas acumuladas, chamado efeito das pontas. Então, nós podemos ter justamente o para-raio, certo? Se uma nuvem está muito carregada, ela está com falta de elétrons, ela pode puxar aqui na Terra os elétrons, e ela vai puxar a partir de um objeto pontudo. É isolante, mas não é totalmente isolante, como eu já falei. Então, se você aproximar o seu dedo de uma fechadura, de uma maçaneta, de uma torneira, e você estiver carregado, vai chegar ao ponto em que você nem precisa tocar, porque a faísca, a descarga ocorre através de uma faísca. Salta uma faísca entre o seu dedo e a torneira. Por quê? O ar perdeu as suas propriedades isolantes. E todos os materiais isolantes têm essa característica. Existe uma tensão máxima que eles podem isolar. É o que a gente chama de rigidez dielétrica. Por exemplo, o ar seco, ele tem uma rigidez dielétrica de 10.000 volts por centímetro. Então, se você está carregado com 10.000 volts e você aproxima o seu dedo de 1 centímetro de uma torneira, salta a faísca. A gente até usa isso para medir a tensão, certo? Se você aproxima o seu dedo e a faísca só ocorre quando ele estiver a meio centímetro, é porque você estava com 5.000 volts. É lógico que aí tudo bem, então vejam que vocês têm a possibilidade de acumular cargas elétricas nos corpos. As pessoas, os objetos, um carro, um avião. Um avião, quando ele desce, ele tem uma carga estática muito grande, ele precisa ser aterrado. Já notaram que quando o avião encosta, vem um cara e liga um fio terra nele? Se vem alguém àquela hora, pode levar um tremendo de um choque. Então ele é aterrado. E a gente faz uma maneira de aliviar esse. Temos um recurso para aliviar essas descargas, são as pontas, né? Então, por exemplo, num caminhão de combustível, a gente pode ter uma pequena ponta em algum lugar dessa carroceria que livra as cargas estáticas, porque se elas saltarem na forma de uma faísca, elas podem fazer com que o caminhão venha a explodir, o que a gente não deseja. Veja então que o fato de corpos como a gente, como os corpos de todos que nos rodeiam, acumularem cargas, e que existem limites para essa carga, que ela pode saltar entre materiais isolantes, significa um perigo para os circuitos eletrônicos. Existem componentes que possuem finíssimas camadas isolantes. Por exemplo, os transistores, os circuitos integrados, os chamados chips, né, eletrônicos, eles são de tecnologia CMOS. Esse CMOS significa camada de metal, de óxido de metal. É uma camada finíssima isolante. Então, esses corpos não podem conseguir isolar tensões muito altas. Eles não conseguem isolar uma tensão de algumas dezenas de volts, tanto que eles são especificados para baixas tensões. Então, se você estiver com o corpo carregado e inadvertidamente você encostar nele, a tensão pode ser suficiente para quebrar essa camada de óxido isolante e o componente queima. Se ocorre uma tempestade, você tem descargas que podem atingir milhões de volts. Se uma descarga dessa ocorre num fio de distribuição de energia, ela se propaga através da rede de energia e vai chegar lá nos seus aparelhos eletrônicos que não vão resistir. Eles vão queimar.
Porque tem lá os componentes que têm essas camadas de óxido muito finas que se rompem no momento em que a rigidez dielétrica delas é vencida, né? E essa rigidez dielétrica, ela resulta pela sua espessura num valor muito pequeno, né? Então vejam que, às vezes, depois de uma tempestade, queima uma TV, queima um telefone, queima o seu computador, porque eles recebem aquele pulso de descarga eletrostática de uma forma muito intensa. A descarga eletrostática, então, conforme vocês perceberam, ela consiste num problema bastante grave, né, para a integridade dos eletrônicos. E é óbvio, até das pessoas. Fiquem numa tempestade em um campo aberto e a descarga eletrostática que ocorre lá da nuvem pode te matar. Então vejam que é óbvio que o tema ESD ele faz parte da eletrônica de nossos dias, porque ele é diretamente ligado à integridade dos circuitos. Então, se nós sabemos como a descarga eletrostática se produz, nós conhecemos as suas propriedades, quer dizer, as formas como ela se manifesta, através de objetos pontudos. Nós sabemos, por exemplo, que um corpo pode se livrar da sua carga estática se ele for aterrado, porque a Terra é o potencial de referência, é o zero. Então, sabendo de tudo isso, nós podemos criar as soluções que nos levam a proteger equipamentos eletrônicos, pessoas, contra a presença dessas cargas estáticas nos corpos e a sua descarga, que é o fenômeno que vai fazer com que ela cause a destruição de alguma coisa, especificamente componentes, especificamente circuitos eletrônicos, ou eventualmente até matar pessoas e matar animais. Para nos proteger contra os perigos das descargas eletrônicas no nosso trabalho com circuitos eletrônicos, com componentes eletrônicos, nós partimos de um primeiro princípio muito importante da eletrostática. Qualquer corpo carregado de eletricidade estática, ele perde a sua carga, ele descarrega se ele for conectado à Terra. Então, se eu tiver qualquer corpo que adquira uma carga estática, uma carga elétrica intensa, eu posso descarregá-lo facilmente, conectando-o à Terra. Assim, uma primeira maneira que nós temos de evitar que os corpos carregados de eletricidade afetem componentes e circuitos eletrônicos é justamente descarregar esses corpos. Nós sabemos que andando num carpete, com um dia seco, com um tênis, uma pessoa comum pode adquirir cargas que chegam a 10.000 volts. Se você for funcionário de uma empresa que trabalha com circuitos eletrônicos, na hora que você tocar com as mãos num componente eletrônico ou num aparelho eletrônico, o que vai acontecer? O corpo, o componente ou o circuito, ele está no potencial mais baixo, certamente, ele não está carregado. Então, o excesso da carga que você tem, parte vai se transferir para esse corpo na forma de uma descarga. Então, essa descarga pode causar dano. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, de um circuito integrado CMOS. Vocês sabem que um circuito integrado CMOS, um circuito integrado de um chip, por exemplo, de um computador, ele tem na sua comporta, ele tem uma placa de metal, e entre essa placa e o substrato, onde vai ser feito o controle da corrente, a parte semicondutora, existe uma capa isolante de um óxido metálico, metal óxido semicondutor. Então, esse dispositivo MOS, ele tem na sua comporta uma estrutura equivalente a um transistor de efeito de campo, né? Ele é um transistor de efeito de campo, MOS, que tem lá um material que tem uma espessura extremamente fina, tem uma rigidez dielétrica, se você considerar, capaz de não suportar mais do que algumas dezenas de volts. Bem, são vários os recursos que a gente pode encontrar para evitar que componentes e placas se danifiquem ao manuseio dela no que se refere a cargas eletrostáticas. A primeira dela é a pulseira,
muito comum em oficinas de reparação e em locais onde nós temos o contato humano direto com os componentes, onde uma pessoa, ela, ou funcionário, ela põe uma pulseira, essa pulseira é automaticamente conectada à mesa e por sua vez é aterrada. Desta forma você elimina as cargas e, como o professor comentou, você tira essas cargas e leva ao terra. Uma outra forma que é muito comum é você ionizar o ar ambiente do local. Você torna o local com cargas positivas, diferente daquele esquema de ionização para a área da saúde. Então ela acaba meio que transferindo essas cargas, igualando, para que não tenha o contato e a descarga eletromagnética. O fato importante que a gente precisa notar é que, além desses tipos de proteção quanto ao acúmulo de carga, nós temos, no caso que eu já falei, o aterramento, nós temos a ionização e existem também aquelas proteções que são conectadas no próprio circuito para evitar que as descargas ocorram através, por exemplo, de uma linha de alimentação ou de uma linha de sinal. Então, se há uma descarga estática devido a uma tempestade e ela se propaga através de uma rede de energia, através de um pulso de alta tensão, de um surto ou de um transiente, devem existir componentes que façam a proteção dos equipamentos. Vejam que existem normas para a proteção dos dispositivos contra as descargas eletrostáticas. No Brasil, nós temos várias normas, como a NBR 14163, que ela trata da terminologia usada no controle eletrostático. Nós temos a NBR 1464, que trabalha da simbologia, e nós temos outras, como as normas IEC, que ela tem uma série de normas que parte com a denominação 1340, 121, 122 e assim por diante, que ela estabelece a maneira correta de se fazer a proteção contra as descargas eletrostáticas, por exemplo, numa linha de montagem, numa linha de trabalho com componentes, ou mesmo numa bancada de instrumentação, de testes e tudo mais. Vamos voltar um pouquinho agora e falar da manifestação desse problema no caso de pessoas que vão manusear os componentes eletrônicos. Eu já falei que uma pessoa que caminha por um carpete, ela pode adquirir cargas enormes. E eu tenho aqui uma tabelinha que me foi dada, que mostra, por exemplo, que caminhando num carpete, a carga que você acumula vai depender da umidade relativa. Então há diferença no tratamento das descargas estáticas em locais úmidos, por exemplo, no litoral do nosso país, ou nos locais secos, né? Como lá no centro-oeste brasileiro, em que tem épocas em que nós temos umidades relativas baixíssimas. Assim, por essa tabela, eu vejo que com 10% de umidade relativa, caminhar num carpete pode fazer com que eu acumule até 36 mil volts de carga estática, 35 a 36 mil volts. Se a umidade estiver em 40%, já é um pouquinho menos, 15 mil volts. E se a umidade estiver em 55%, 7.500 volts. Não precisa dizer que as 3 cargas são suficientes para queimar qualquer tipo de circuito eletrônico. Caminhando num piso de vinil, nós podemos carregar com até 12 mil volts com 10% de umidade relativa e 3 mil volts com 55% de umidade. E num dia seco, se você estiver com um sapato bom isolante, um tênis, você, só pelo movimento do seu corpo, você pode adquirir uma carga de 6 mil volts. Mas cuidado, são os sacos plásticos que são vilões em muitos casos. Você já deve ter percebido como um saco plástico crepita e gruda até na sua mão quando você abre um produto num dia seco. É a carga estática. Nós eventualmente faremos um vídeo até mostrando um eletroscópio detectando essas cargas. É um negócio muito perigoso, porque ao abrir um saco plástico pode se formar uma carga de 25 mil volts.
Isso num dia seco de 10% de umidade relativa. Com 55% de umidade relativa, ele pode atingir 7.000 volts. E aí, se a gente comparar, que danos podem causar essas descargas, essas tensões elevadíssimas nos componentes eletrônicos? E nós temos aqui uma tabelinha que dá uma ideia. MOSFET, um transistor de efeito de campo, MOS, como nós vimos, que é a tecnologia usada na maioria dos circuitos integrados hoje dos chips. O limiar da suscetibilidade está entre 10 e 100 volts. Um NMOS, entre 60 e 100 MOS. Um transistor de arseneto de galho, um FET de arseneto de galho, 60 a 2.000 volts arrebenta com ele. Um JFET, um FET de junção, de 140 a 7.000 volts. Um amplificador operacional, ele tem uma faixa de suscetibilidade de 200 a 2.500 volts. Os diodos Schottky, que também não são tão fortes assim como parece. Eles podem queimar com descargas de 300 a 2.500 volts. E os resistores de filme também. Parece que esses componentes são extremamente robustos, mas não são. Uma descarga estática, ela pode ser fatal para um resistor comum. Descargas estáticas de 300 a 3.000 volts podem danificar de modo irreversível um resistor de filme. E SCRs também. Os próprios SCRs, que parecem também ser componentes muito robustos, que você não se preocupa, que trabalham na rede de corrente alternada, eles podem ser danificados com descargas eletrostáticas de 600 a 1.000 volts, dependendo da condição em que ela ocorra. Então vejam que tudo isso justifica-se a nossa preocupação em proteger circuitos, componentes contra as descargas eletrostáticas. Assim, não basta você ter bons instrumentos na sua bancada, você ter recursos técnicos os mais avançados, como ferramentas, se você não tiver uma maneira de se precaver contra os perigos das descargas eletrostáticas. Conforme nós vimos anteriormente, as descargas eletrostáticas ocorrem porque os corpos são carregados de eletricidade sob diversas condições. Nós vimos isso como eles são carregados e aprendemos isso até nos cursos do ensino fundamental e médio, que são os processos de eletrização. Mas como proteger componentes e circuitos contra essas descargas? Nós temos um primeiro caso que é nós protegermos os componentes. Os componentes podem sofrer danos pelo contato com corpos carregados e assim ter uma descarga eletrostática no próprio momento em que eles são enviados ou eles são vendidos e que eles precisam ser manuseados para serem usados. Assim, existem materiais que são empregados na embalagem, que são empregados nas bancadas. E nós temos um exemplo, um material chamado 8800 da 3M, que ele serve justamente para evitar o acúmulo de cargas. São materiais antiestáticos. E vocês veem isso nas próprias embalagens dos componentes. São embalagens antiestáticas. Assim, aqueles saquinhos escuros com que são embalados os componentes eletrônicos para envio, na verdade são saquinhos que, sem produtos, têm um tratamento que evitam que eles acumulem cargas elétricas durante o manuseio, durante o transporte, ou mesmo quando estão colocados em uma prateleira, porque o próprio ar fluindo, ele pode transportar cargas elétricas que se acumulam. Vocês podem ver isso, já dei exemplos, que um saquinho plástico, ele acumula uma carga elétrica que pode atingir milhares de volts. Vocês veem isso quando você, às vezes, desembalam um produto num saquinho comum e aquele plástico gruda na sua pele. As cargas estáticas fazem com que eles sejam atraídos. Então vejam que existe um cuidado muito especial. Mas para nós interessam os componentes eletrônicos que podem ser usados nos circuitos eletrônicos para evitar os problemas das descargas estáticas.
Essas descargas elas podem vir via rede de alimentação ou ainda via uma linha de dados, uma linha telefônica ou outra que tem uma conexão externa. Assim, podem ocorrer os chamados surtos, os transientes, os sags, que afetam um circuito eletrônico, podendo causar danos aos seus componentes. E para isso existem diversos recursos ou componentes que a gente pode usar para proteger os circuitos. A VIRT Electronics tem uma ampla linha desses protetores contra surtos e transientes. Nós damos aqui um link, que lá existe uma literatura muito interessante sobre os produtos que podem ser empregados para a proteção contra surtos e transientes. Quais são esses produtos especificamente? Esses produtos têm que fazer uma função importante. Se ocorre um transiente, que é um pulso de curta duração único numa linha, por exemplo, de alimentação, devido a uma descarga estática num poste ou durante uma tempestade, ou mesmo pela comutação rápida, às vezes, de um dispositivo ou de um outro contato, ele tem que desviar esse pico de tensão, esse transiente. E o surto, ele é uma sequência de pulsos ou de ciclos em que a tensão ela é um pouco mais alta ou muito mais alta que o normal e que pode afetar um circuito. Os motivos são os mais diversos, indo desde as descargas estáticas até a comutação de cargas indutivas e outros. Então nós temos componentes que podem ser agregados aos circuitos de entrada dos aparelhos em que estejam sujeitos a danos por um surto ou um transiente, por uma descarga estática, por exemplo. Quais são esses componentes? Um dos primeiros componentes que a gente pode considerar são os faiscadores. O faiscador, ele utiliza aquele princípio que nós já falamos nas primeiras partes do nosso assunto, que são o problema da rigidez dielétrica. Se nós temos duas pontas próximas uma da outra, e a separação entre elas determina a tensão de ruptura do dielétrico que está entre elas, no caso, o ar. Então, se a tensão superar um certo valor, uma descarga estática, por exemplo, ela faz com que naquele instante a tensão atinja o valor suficiente para romper a rigidez dielétrica daquele material e uma faísca pula entre eles, representando um curto para aquela tensão de entrada, que então não passa adiante, ela não vai até o circuito eletrônico que está sendo alimentado. Esse tipo de proteção é muito comum em linha telefônica. Então, na entrada da linha telefônica, você tem lá um pequeno faiscador, que é um dispositivo formado por duas agulhas próximas, mas que não encostam. Então, na condição normal, ele é um isolador. E na condição em que ocorre uma descarga eletrostática, ele se torna momentaneamente condutor, colocando em curto aquele sinal, aquela alta tensão, que pode causar dano ao circuito que está sendo alimentado ou que vai receber o sinal. Então, os faiscadores consistem num tipo de proteção contra descarga eletrostáticas. Nós temos os tipos também a gás. Por exemplo, uma lâmpada neon, ela é um protetor contra surtos e transientes. Por quê? Até a tensão de ionização, ela representa um circuito aberto. No momento em que a tensão supera o ponto de ionização do gás, o gás se torna condutor e ela se torna um curto para o sinal. Então, são os protetores chamados a gás, que também são usados em linhas de dados, podem ser usados em linhas telefônicas e em outras aplicações sujeitos a descargas eletrostáticas. Né? É muito comum, por exemplo, em transceptores que têm uma antena no telhado, você usar, por exemplo, uma vela de automóvel entre a antena e a terra. Porque a vela tem aquele espaço para a faísca, que lá é isolante. Quando a tensão atinge um valor muito alto, salta uma faísca, que aqui justamente vai dar a ignição do motor do carro. Numa antena, ela serve como um protetor, porque se cair uma faísca elétrica na sua antena, na antena daquele aparelho, ela vai chegar na vela e vai saltar entre os eletrodos e vai para a terra.
A vela é aterrada e ela protege, de certo modo, o aparelho receptor, o transceptor de comunicações que está fazendo parte daquele sistema. Vejam que o faiscador e o faiscador a gás, eles não são assim componentes muito comuns atualmente na eletrônica moderna. Nós temos soluções muito melhores, que são as formadas pelos varistores, são formadas pelos diodos Zener e formadas pelo TVS, que é o Transient Voltage Protector, é o dispositivo eletrônico semicondutor, que tem uma curva semelhante ao do diodo Zener. Mas ele tem um problema, ele tem uma característica que é muito importante para os circuitos modernos. Os circuitos modernos não podem ter dispositivos que tenham alta capacitância na sua linha de propagação de sinais. Essa capacitância pode afetar o sinal. Então, existem protetores que têm uma capacitância um pouco mais elevada e que elas afetam a integridade do sinal. Então, num circuito de comunicação de dados, por exemplo, você precisa ter um protetor contra transientes que tenha baixa capacitância. Então, ele deve ter uma característica especial. A VERT tem na sua linha de produtos dispositivos, componentes que apresentam essas características. São os TVS, mas são TVS que têm baixa capacitância. Então, eles são usados, por exemplo, nas portas de sistemas de comunicação de dados e eles podem ser encontrados com tensões bastante altas para a proteção dos circuitos. Na linha da VERT, esses dispositivos podem ter tensões que alcançam 16.000 a 36.000 volts. Quer dizer, eles protegem o dispositivo, o circuito eletrônico, quando a tensão supera esse valor. São ligados nas entradas das linhas de dados e, como eles apresentam uma capacitância muito baixa, eles não afetam o sinal. Porque você sabe que uma capacitância num circuito que tenha um sinal de alta frequência, ela representa uma impedância tanto menor quanto maior for a frequência do sinal e quanto maior o seu valor. Então, deve-se evitar um dispositivo de alta capacitância num sistema de proteção numa linha de dados de alta velocidade. Vocês podem entrar lá no site da VERT e encontrar uma vasta literatura sobre os protetores contra surtos e transientes dessa empresa. Eles já são fabricados numa dimensão, vamos dizer, em invólucros SMD, para serem utilizados no seu novo projeto, não é? Quando a gente analisa as características de um protetor contra surtos e transientes, como os TVS, além da capacitância que ele apresenta, ele tem uma característica também importante, que é quanto de energia ele pode absorver no caso de um surto. Por quê? Se ele tiver uma capacidade de absorção de energia maior, ele pode absorver aquele pulso de transiente e não se queimar, porque se o transiente também for muito grande, ele pode causar a queima do dispositivo. É mais ou menos como um fusível, ele protege o circuito, mas queima. O protetor contra surtos e transientes, se ele for bem dimensionado, ele pode proteger contra muitos surtos e muitos transientes numa linha, uma linha ruidosa, uma linha sujeita a muita ESD, sem se queimar. Ele se recupera, mas para isso ele tem que ter as características para isso. E quais são essas características? Vamos imaginar que você tenha um pulso de uma potência equivalente a 1000 watts. É lógico que se esse pulso tiver uma duração de 1 segundo, o seu dispositivo para a proteção de transiente, contra transientes, vai dissipar 1000 watts. Ele não aguenta, é óbvio. Mas se o pulso ele tem uma potência de 1000 watts, mas ele dura 1 milissegundo, a potência é 1 watt, ou seja, 1 joule por segundo. E ele consegue dissipar. Lembrem-se que a potência em watts ela é dada pela quantidade de joules por segundo. É a energia por unidade de tempo. A energia ela vai determinar o calor que o dispositivo vai gerar. Assim, a potência de um pulso ela é uma potência total.
Essa potência ela vai se traduzir numa energia que ela depende da duração desse pulso. Então, uma especificação importante desses dispositivos protetores é a energia que ele pode absorver, é a quantidade de joules que eles podem absorver. Vocês encontram uma vasta literatura sobre o assunto no site lá da Wurt, que tem, além disso, uma coisa muito interessante. Você está preocupado em desenvolver o seu projeto com protetores contra transientes. Você não sabe que tipo de varistor ou de supressor ESD você vai utilizar. Lembrando que o varistor é uma outra forma de proteção, que é um dispositivo cuja resistência depende da tensão. Então, se vem um pulso de tensão alta, ele cai a resistência. E é uma excelente forma também de você agregar proteção ao seu circuito. Agora vamos falar de kits. A Wurt possui um kit que auxiliam os projetistas a escolherem os melhores componentes. O kit ESD Suppressor é uma caixa com os componentes que eles possuem para esse tipo de projeto. São diversos diodos, TVS e supressores que você poderá testar um a um e escolher qual o melhor para sua aplicação. Mas a Wurt também disponibiliza em seu site uma ferramenta chamada Read Expert, onde você poderá comparar os componentes através de gráficos, aplicações, entradas de valores e saídas, típico para quando você está projetando. Assim fica mais fácil você simular todos os parâmetros antes de montar os seus projetos. Procure no site we-online.com pela ferramenta Read Expert, que é gratuita e vem com um tutorial de uso, caso precise. Lembrando que a Mouser Electronics visa atender às necessidades dos engenheiros e compradores. Se tivermos que falar da Mouser em números, podemos dizer que você pode buscar no site mais de 28 milhões de componentes entre os mais de 5 milhões de part numbers existentes dos mais de 800 fabricantes líderes do mercado de tecnologia. Todos eles bem detalhados em páginas divididas pelas mais novas tecnologias ou por fabricantes. Você conta também com uma busca de informações dentro dos datasheets. Você também encontra application notes das mais novas tecnologias, tudo isso para você encontrar o melhor componente para o seu projeto. Para você ter uma ideia, o site da Mouser teve no último ano mais de 131 milhões de acessos, lançou mais de 3.500 novos produtos, tem mais de 630 mil clientes, algo em torno de 830 clientes novos por dia. A Mouser é uma empresa global, tendo o seu site traduzido em 21 idiomas e entregando seus pedidos em mais de 223 países. Conta também com 27 escritórios locais, que trabalham com 27 tipos de moedas diferentes. Um pedido, quando entra na Mouser, leva apenas 15 minutos para ser processado. Se você finalizar a sua compra hoje, até às 8 horas da noite, o seu pedido é despachado no mesmo dia, chegando no outro no Brasil. Para você ter uma ideia, eles chegam a processar por dia mais de 32 milhões de componentes, tendo mais de 1 milhão de componentes exclusivos em estoque. Você pode entrar em contato com a Mouser pelo chat do site, pelo e-mail brasil@mouser.com ou pelo telefone 0800 892 2210. E não por robôs, que você será atendido por brasileiros. Um atendimento feito por uma pessoa preocupada em atender. Então, se você precisa de componentes 100% originais da Wurt, acesse mouser.com. Vejam que ESD é um problema sério, que existem pesquisas que mostram quais são os prejuízos que uma descarga eletrostática causa, por exemplo, numa linha de componentes. Quantos componentes que são fabricados são danificados pela ESD a cada ano? Quanto que representa de custos para a manutenção desses equipamentos para uma empresa fabricante? Lá no nosso site também, eu sugiro que vocês consultem lá o meu site, vocês têm diversos artigos técnicos sobre a ESD. Vocês têm artigos que falam das proteções, que vocês falam da eletricidade estática gerada, que vocês falam dos componentes da proteção e muito mais. Agradeço a todos que acompanharam essa minha palestra,
que constou com 3 partes em que nós tratamos da ESD. E até mais!